Simone de Beauvoir já dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa talvez não seja uma afirmação tão fácil de entender. O lado bom é que abre um grande espaço para reflexão. E falar sobre questões que envolvem a feminilidade é sempre urgente e necessário. A pandemia do coronavírus, por exemplo, além de tudo que se viu nos noticiários, deixou ainda mais evidentes algumas feridas da nossa sociedade em relação à mulher. Para falar deste tema, eu recebo a psicanalista e escritora Ana Laura Prates. Olá, Ana Laura Prates, muito bem-vinda ao canal. Obrigado por aceitar o meu convite para a gente conversar sobre feminilidade, esse tema tão importante, né? Oi, Fábio, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu estou muito contente de estar aqui hoje conversando com você. Que bom, você vai falar desse tema porque você estuda muito sobre ele, você escreve sobre ele. Deixa eu te apresentar então um pouco melhor para as pessoas que nos assistem, né? Você é psicanalista, escritora e editora, autora, dentre outros livros, de Feminilidade e Experiência Psicanalítica. É também membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e pesquisadora da Unicamp e colunista do jornal GGN. Muito bem. Eu acho que é muito pertinente esse nosso diálogo hoje. Na verdade, ele é sempre pertinente, porque a gente precisa falar muito ainda das questões da feminilidade, né? E nós, homens, inclusive, precisamos ouvir muito, porque a sociedade como um todo precisa aprender. E nesse momento, coincidentemente ou não, né? A gente está gravando agora em julho de 2021. Um caso tomou conta aí da mídia, o caso da Pamela Holanda, do DJ Ives, né, falando aí de violência contra a mulher, abuso, e o próprio Fantástico da Rede Globo passou uma reportagem muito forte sobre isso, né? E eu queria começar, então, falar um pouquinho já dessa questão, porque você, ao longo do ano passado, desenvolveu um projeto muito interessante na internet, também no YouTube, Mulheres na Pandemia, em que você conversou com muitas mulheres de várias áreas, de várias idades, de várias classes sociais, tentando entender como está a situação da mulher nesse momento, né? E a questão da violência foi uma delas, inclusive uma pesquisa até bem recente, né, do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos sofreu algum tipo de violência no último ano no Brasil. E aí a pergunta que eu vou te fazer nessa pandemia, a gente conseguiu aprender alguma coisa nesse sentido ou ainda precisamos caminhar muito? Então, Fábio, eu te agradeço essa pergunta e começar aqui a nossa conversa por esse viés, porque eu acho realmente que ele permite uma abertura muito interessante em relação a esse tema. Um ponto que eu sempre coloco e que eu acho que é fundamental é que a contribuição que eu posso dar a esse debate é a partir da psicanálise, ou seja, a partir do meu lugar de psicanalista, da minha formação como psicanalista. Isso eu acho uma coisa muito importante, por vários motivos, né? Eu não sou socióloga, não sou antropóloga, é, e acho que há outras pessoas, inclusive mais gabaritadas, para falar dessa perspectiva do que eu. Mas, em contrapartida, eu sempre defendi que a psicanálise precisa entrar nessa conversa. E ela tem algo específico para contribuir nesse debate. Então, desde o início da minha pesquisa sobre isso, lá atrás, ainda no final da década de 90, eu sempre procurei, de alguma maneira, abrir esse debate com outras áreas e poder dialogar a partir da minha formação e da minha experiência clínica. O que eu achei interessante, você falou do meu livro, né? Quando fazia mais ou menos 20 anos que eu tinha lançado o livro, o escrito, o livro, né? Eu me dei conta de que o livro ainda estava atual. E foi isso que, então, me motivou a fazer uma nova edição, num primeiro momento, um pouco mais próxima ali, né, ao que tinha sido a edição original. Depois eu até acrescentei um capítulo que eu achei que era importante acrescentar, e já estamos indo, aí já estamos na terceira edição, indo para a quarta edição.
E de fato, assim, foi uma convergência da retomada desse tema com o que estava acontecendo em termos sociais. Então, veja que interessante, a gente tem um paradoxo que eu acho que, longe de ser assim uma contradição a ser evitada, eu acho que ela precisa ser trabalhada e é com ela que a gente pode avançar. A gente sabe que a psicanálise sempre teve as voltas com a questão da feminilidade, desde o Freud. Ele nos deixou de herança ali alguns impasses, né? A famosa frase do Freud, o que quer uma mulher, né? Como a mulher como um enigma, digamos assim, é que toda a questão da sexualidade feminina, muitas vezes ali, no caso do Freud, ainda alinhada com algo um tanto quanto biológico, embora o próprio Freud também tenha, em vários momentos, se deparado com as contradições e de quanto a questão anatômica não dá conta, né, da construção da feminilidade, mas eu diria que com Lacan, assim, definitivamente, nós rompemos, digamos, né, com esse paradigma biologizante e que já era um problema para o Freud, né, e rompemos com isso definitivamente, as questões da sexualidade passam a ser questões de linguagem. Aí a gente tem realmente um corte radical e, passando rápido aqui, Lacan, lá nos anos 70, formula essa proposição que é bastante instigante e incomoda um pouco às vezes, né, se a gente não se debruça assim demoradamente sobre ela, que é que a mulher não existe, né? Então, nós psicanalistas acabamos nos acostumando com isso, mas é uma coisa que causa uma certa estranheza a gente sair por aí falando que a mulher não existe, e inclusive pode provocar assim uma reação até um pouco, vamos dizer, fervorosa, né, por parte das feministas, assim, se elas não são obrigadas a saber psicanálise, né? Justamente o meu intuito aqui é tentar fazer essa ponte e tentar convidá-las também um pouco a conversar com a gente para, né, mostrar o que a gente pode trazer. Então, assim, só faltava agora nem existir, mas existe, né? E, na verdade, a questão não é dessa ordem, né? A questão é que não existe, assim, uma essência, né? Não existe uma consistência. Então, veja que interessante essa questão do paradoxo, quer dizer, ao mesmo tempo que não há uma possibilidade da gente definir a mulher, e isso Simone de Beauvoir já tinha falado também, antes do Lacan. Eu brinco que Lacan é filho de Simone de Beauvoir, porque ele acusou todas as críticas que ela fazia a uma psicanálise mal colocada ali na época, né? Se a gente lê ali o segundo capítulo do Segundo Sexo, a gente vê, a gente lê, a gente sente até um mal-estar, a gente fala, mas isso não é o que o Freud falou, né? E aí a gente fala, bom, se a Simone de Beauvoir estava achando que psicanálise era isso, eu também estaria contra, né? E o Lacan vai lá e identifica todas aquelas críticas e responde à altura, mas ele acolhe as críticas que estavam sendo colocadas, é muito interessante. E a Simone de Beauvoir já tinha dito isso, que não existe a essência do feminino, né? Aonde está o paradoxo? O paradoxo está, é verdade que não existe a essência do feminino, e isso é muito interessante, porque isso permite a gente pensar a feminilidade como uma construção, permite, inclusive, a gente incluir aí as mulheres trans, né? Outros corpos, enfim. Para a psicanálise, a questão da mulher não é uma questão anatômica, mas tampouco é uma questão só de gênero, né? Acho que isso também é muito interessante. Estou fazendo só uma abertura, depois a gente pode Claro, retomar. perfeito. Mas, assim, o ponto que eu queria ir é exatamente esse. A mulher não existe enquanto essa essência, mas, ao mesmo tempo, será que a gente está num momento histórico de abrir mão desse significante? Isso é uma questão muito interessante até para a gente ter com o pessoal da teoria queer, né? Lembrando agora do Preciado, do debate sobre o não binarismo, né? Que é um debate muito rico, muito interessante, que a psicanálise tem muito a contribuir, inclusive tem muito mais convergência do que se Uhum. imagina, embora, evidentemente, também algumas divergências, mas, veja, será que a gente já está num momento histórico e político, estrategicamente falando, para abrir mão do significante mulher? Eu sempre brinco, até para provocar, deixo essa pergunta, né? Quer dizer, se
a mulher não existir, não no sentido lacaniano, né? Mas no sentido assim da gente abrir mão, né? Vamos dizer assim, de chamar alguns corpos, nomear alguns corpos de mulher, como ficam os feminicídios? Eles deixam de existir, por exemplo, né? Porque feminicídio é um crime muito específico, né? Não é todo assassinato de mulher que é feminicídio, né? Feminicídio é um crime pautado pela questão de gênero e cometido, dizer, por alguém que tem alguma relação próxima com a vítima, né? E que vamos dizer assim, tirou a sua vida em função do fato dela ser mulher, né? Então, é uma coisa que está diretamente ligado à questão da mulher. Quando você vê essas estatísticas de violência doméstica, a mesma coisa. Não é aleatório, né? Não é aleatório. Quer dizer, eu costumo fazer um paralelo, Fábio, com a questão do racismo, né? Todos nós sabemos que o conceito, digamos assim, científico de raça é uma falácia, né? Não existem raças. Mas a gente não pode usar esse argumento de não existirem raças para dizer que a gente não precisa falar de racismo, né? Porque é o discurso racista que cria a noção de raça. E a partir do momento que o discurso racista cria a noção de raça, enquanto o discurso racista estiver em vigência, assim como o capacitismo é a mesma coisa, né? A gente também poderia fazer um paralelo, né? Então, muitas vezes, o argumento universalista, que é um argumento que nos agrada, e que, no fundo, o que a gente quer é uma sociedade que não tenha raça, que as pessoas não sejam classificadas por suas capacidades, sejam elas quais forem, e também uma sociedade em que talvez a gente não precise classificar as pessoas por gênero. Isso é o que a gente almeja. Aliás, eu almejo até mais, eu sou mais pretensiosa. Eu almejo uma sociedade que não haja, por exemplo, classe. Eu estou sendo até mais Temos radical, que caminhar né? bastante ainda, né? Mas, enfim, mas veja, né? Enquanto nós não chegarmos nesse ponto, né? Enquanto há racismo, a gente precisa falar de antirracismo, precisamos falar de cotas, por exemplo. Enquanto não houver, né, uma sociedade não machista e não binária, nós vamos precisar continuar falando de mulher, sim, né? Então, acho que isso é uma abertura para a gente poder se aprofundar, né, em relação a essas questões que você está colocando, né? Claro, para situar bem também, né, qual é a perspectiva que a gente está olhando esse tema, né? E aí você acha que essa discussão toda, inclusive que você teve, e esse momento pandêmico, nos ensinou algo ou ainda não? A gente ainda precisa aprender muito mais? Bom, precisamos sim, não tenho dúvida, mas conseguimos evoluir pelo menos um pouquinho? Olha, Fábio, sinceramente, eu acho que sim e não ao mesmo tempo, porque, veja, me parece que a pandemia em si não trouxe nada de novo nesse sentido. Ela escancarou. Isso ficou muito claro. Tudo já estava aí, não é nenhuma novidade, se a gente for pensar bem. E quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho nas estatísticas, eu nem vou ficar trazendo dados aqui, porque eles são acessíveis, basta as pessoas terem um pouco de boa vontade de procurar, e eu acho que a gente não precisa perder tempo aqui, né, no nossa conversa com isso, mas eles são bastante confiáveis, não é? São dados de institutos reconhecidos, não são dados apenas nacionais, são dados internacionais, mas se a gente fizer só o recorte do Brasil, é uma coisa escandalosa, né? A gente está muito longe de superar o machismo e a violência contra a mulher. Eu acho que um dos paradoxos mais terríveis e reveladores que apareceu aí durante a pandemia foi justamente o tal do imperativo fique em casa, né? Que todos nós, não negacionistas, todos nós progressistas, todos nós que respeitamos a ciência, que respeitamos o conhecimento,
e tudo mais, adotamos o Fique em Casa. Evidentemente, nós tivemos um problema muito sério, especificamente no Brasil, que foi essa falsa oposição entre saúde e economia, que se colocou desde o início, que fez com que as pessoas menos favorecidas economicamente não tivessem esse privilégio de poder ficar em casa, né, porque elas tinham que sair para trabalhar, e aí todo o problema, inclusive, das mulheres com as crianças, e esse problema gerou, assim, escancarou várias coisas em relação às mulheres. Então, por exemplo, num primeiro momento, a rede de cuidados invisível, sustentada pelas mulheres na sociedade brasileira, para que a tal da economia gire, para que a roda da economia gire. Então, veja você, isso eu pesquisei os dados. Todas essas profissões de cuidado, talvez até por um recorte cultural, talvez até machista, certamente machista, mas, enfim, o fato é que todas essas profissões que envolvem cuidado, elas são exercidas prioritariamente por mulheres. Então, desde a área da saúde, se você pega assim, a quantidade de médicos no Brasil, é mais ou menos meio a meio, homem e mulher, dividindo aí por gênero. Conforme você vai tendo profissões da área da saúde um pouco menos bem remuneradas, ou na hierarquia da área da saúde, que é todo um questionamento também, né? Por que o médico tem que ser hierarquicamente superior ao enfermeiro e assim por diante? Mas o fato é que dentro dessa hierarquia colocada, você já tem muito mais enfermeiras do que enfermeiros, depois você tem muito mais auxiliares mulheres do que enfermeiras, e vai indo até ao pessoal da limpeza, tirando talvez o pessoal da segurança, né, que aí também são mais homens que exercem, mas assim, a maioria dos trabalhadores da saúde são trabalhadoras. Então, quando a gente pega aquelas estatísticas de que a pandemia cometeu os profissionais de saúde proporcionalmente muito mais do que o resto da população, tanto assim que eles foram os primeiros a serem vacinados, né? Porque estava provado isso, que eles estavam morrendo muito mais e tudo, a gente precisa lembrar que é mais mulher. A mesma coisa se a gente pensar na área da educação. Muito mais professoras, muito mais trabalhadoras de creche, de novo tem essa proporção, né? Se você pega os profissionais que trabalham com a primeira infância, nos berçários, né? nas creches, maior parte mulher, né? E a educação infantil e assim por diante. E a gente não pode esquecer também que nas classes mais privilegiadas, quem cuida da casa das mulheres de classe média alta, para elas poderem ir trabalhar, né, são as domésticas e as babás, que também, essas praticamente só tem mulher, né? A gente não tem essa cultura de por que um homem não pode ser babá? Por que não é? Um homem não pode limpar uma casa, por exemplo? Não. Maior parte mulher. Então, isso se desmoronou, né? Desmoronou essa rede de cuidados invisível e, de repente, as pessoas começaram a ver que né? Quer dizer, quem que cuida dos filhos para a pessoa poder ir trabalhar? E aí é muito interessante que na hora que desmantelou isso, e que as crianças tiveram que ficar em casa e as pessoas tiveram que ficar sem empregada, mesmo as das classes mais favorecidas, o que aconteceu? Sobrecarga de trabalho. Então, a carga mental, que é uma noção que a gente não debatia, escancarou, né? E assim como escancarou, bom, é isso, assim, você tinha juíza, você tinha advogada, você tinha psicanalista, você tinha empresária, você tinha executiva, trabalhando em casa, com o respectivo marido também trabalhando em casa, né? Só que ela que estava lavando a louça, retirando o lixinho do banheiro, cuidando dos filhos, então, assim, esse aparente equilíbrio maior que tinha nas classes mais altas, de que os dois saíam para trabalhar, né? E voltava para casa, a casa estava limpa, e pegava e distribuía ali de pegar o filho na escola, então parecia que tinha uma igualdade maior ali, e escancarou que não, né?
Bom, e a questão da violência realmente explodiu, né? Desde assédio sexual, assédio moral, violência física mesmo, né? Então, eu acho que, assim, a partir de agora, a gente vai precisar ver o que a gente vai fazer com isso, né? Porque eu acho que a gente não tem mais como a gente dizer, depois da pandemia, que o machismo é uma coisa superada no Brasil, por exemplo. Vamos ficar aqui com o nosso país, né? Para a gente Sim, não falar do que a gente não conhece tão bem. É algo que não está superado, é algo que atravessa todas as classes sociais, embora a gente saiba que há diferenças bastante importantes, né? Tanto com viés de classe quanto com viés facial. Então, a gente precisa levar em consideração essas diferenças. Mas o machismo atravessa todas as classes sociais, né? exato. Tanto se falou, né, já se falava da dupla, da tripla jornada da mulher, mas isso quando fica dentro da casa, naquele mesmo ambiente, a gente percebe o tamanho dessa sobrecarga, né? Porque as mulheres, além do seu trabalho, viraram, além das funções, como você destacou, dentro de casa, muitas vezes professora, auxiliar de professora, porque os filhos, né, pelo menos aqueles que ainda tinham condições de estudar online, nem sempre conseguiram o mesmo desempenho, e precisavam de alguém para ajudar, e muitas vezes são as mães, né, as mulheres que estão aí do lado acompanhando. Então, realmente, é uma sobrecarga que ficou muito evidente, e você destaca que, sim, né, precisamos muito evoluir nesse sentido. E eu queria te perguntar, porque eu sei que isso vocês também conversaram durante esse seu projeto, né, Mulheres na Pandemia, se essa rede de auxílio, digamos assim, entre as mulheres que ficou mais evidente, se isso tende a se sustentar e como? Essa pergunta é uma pergunta importante, Fábio, que ela toca num ponto delicado, numa noção também bastante polêmica, que é a de sororidade, né? Sororidade é essa palavra que designa justamente essa rede de apoio, esse apoio entre as mulheres, porque é verdade que historicamente, e isso faz parte da construção do machismo, as mulheres são criadas desde pequenininhas para serem rivais, né? Elas têm uma espécie de competição muda. Os homens vão lá e desde pequenininhos começam a fazer competição de quem faz xixi mais longe. Eu tinha um amigo que falava assim, o falo, né? Ele de uma maneira fornece assim uma espécie de, o próprio Lacan fala isso, né? Ele comparando com o dinheiro, né? É uma espécie de equivalente geral, né? É uma moeda, fazendo assim de propósito. É uma reguinha, né? Então aí é mais fácil medir, né? E esse amigo ele fala assim que como mulher não tem pinto, né? Tá na imaginação, então pode ser do tamanho que quiser. Faz sentido. Vamos dizer assim, esse pedaço de carne, né, que serve muitas vezes assim para o imaginário depositar ali uma espécie de medida mesmo, assim, né, para o bem e para o mal, né, sabemos o que esse pequeno pedaço de carne aí provoca de problema também, né? Mas as mulheres sempre tiveram essa competição mais velada, né? Por conta mesmo, assim, de questões que são estruturais, por um lado, mas também por questões que são conjunturais e que são da forma como as sociedades, e principalmente a família burguesa, a sociedade moderna, né, assim, foi se construindo até chegar no ponto que nós estamos. E isso é extremamente prejudicial, de fato, né? Quer dizer, por quê? Porque, de alguma forma, isso vai programando que as próprias mulheres joguem no time que as desfavorece, né? Quer dizer, elas acabam sendo, claro, isso é ideológico, enfim, né? Elas acabam sendo agentes, né? E instrumentalizadas, digamos assim, para para a manutenção da ordem das coisas como deve ser. Então, essa divisão entre mulher honesta e puta, né? Um dos episódios mais interessantes de Mulheres na Pandemia, recomendo a quem está nos escutando aqui assistir, foi com as mulheres putas,
né? Elas falaram coisas assim extraordinárias, sabe? Que são um soco no estômago da gente, né? Elas falam assim: ah, tá, entendi, esse trabalho não remunerado que vocês chamam de amor. Muito bom. Aí a gente tem que fazer outra conversa sobre amor, não vamos entrar nisso agora, mas assim, né, o que que a gente tem, o que que a gente está chamando de amor, né? De repente a gente para pensar, talvez Interessante. precisa descrever o que a gente está chamando de amor, né? Que é isso, amor é o quê, né? É isso, então, quer dizer, é recolher o lixinho do banheiro, né? É, é cuidar do filho, é não sei o que, né? Então, as mulheres costumam fazer isso felizes, né? Assim, até tem um Sem espaço ali no questionar, caminho, né? Sem questionar, sem perceber o que está por trás sem, disso, né? sem questionar e achando lindo se bobear, né? Que ela está cuidando, porque a casa dela está brilhando, porque o filho está bem cuidado, né? Enfim, então, voltando à sororidade que você tinha perguntado, é muito importante, assim, a gente poder falar, pera um pouquinho, né? Por que que a outra mulher tem que ser rival, necessariamente, né? Por que que as mulheres têm que se colocar desse jeito? Por que que a gente explora outra mulher, né? Achando que está tudo bem, enfim. Então, acho que tem muito, mas ao mesmo tempo a gente também tem que tomar cuidado para não achar, vamos dizer assim, aí voltamos a essa questão das diferenças, né? Que existe uma equivalência, e voltamos à psicanálise também, entre todas as mulheres, né? Porque essa é interessante, né? Essa noção de sororidade, que ela pode ser muito potente, muito fértil, sobretudo entre mulheres, talvez de uma certa classe social, mulheres brancas, né? Ah, então agora vamos nos apoiar, né? É, vamos parar de competir, vamos apoiar. É importante isso, mas é isso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a situação das mulheres indígenas, a situação das mulheres trans, a situação das mulheres pretas, a gente fez uma ocupação Mulheres Pretas e Mulheres na Pandemia, que foi muito legal, porque daí eu e a Margarete, que éramos as entrevistadoras, né, nós convidamos uma psicanalista preta e uma jurista preta para ocupar o nosso lugar, né? E as duas convidaram outras duas mulheres pretas, então a gente fez uma ocupação Mulheres Pretas no Mulheres na Pandemia. Justamente por isso, porque as mulheres pretas elas não têm visibilidade. Elas, né? Então não dá para você comparar, quer dizer, o entrecruzamento, né? Eu acho que hoje em dia tem várias mulheres feministas pretas trabalhando isso, quer dizer, esse lugar da mulher preta, né, que junta a questão do machismo com a questão do racismo, é um lugar muito peculiar. Não dá para colocar no mesmo lugar, né? As mulheres indígenas, tampouco, já é um outro recorte, né? As mulheres trans já é um outro recorte. Então, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado para que essa noção, né, de sororidade não passe assim uma ilusão, né, de que você pode pegar todas as mulheres e colocar num conjunto, senão você de novo está fazendo todo e está criando uma essência. Perfeito, muito bom, muito bom. Você já citou, eu também já citei, né? Recomendo muito que as pessoas visitem o seu canal no YouTube para conhecerem um pouco mais desse projeto, né? A gente não falou diretamente dele, mas você conversou com muita gente, com muitas profissionais de várias áreas, de várias classes, e aí foram discussões muito ricas, muito interessantes, que eu recomendo muito. Vou, inclusive, deixar na descrição aqui dessa entrevista o link para as pessoas poderem acessar. E eu queria agora partir para um outro lado da nossa conversa, porque você, além de todo esse conhecimento, né, que você tem sobre este tema da feminilidade, você também trabalha com arte, né? E você fez aí há um tempo o que você chama de um pocket show, né? Por causa da mulher, que você canta também. Parece-me que vem outro caminho chamado Nome de Mulher. Você pode contar para a gente
um pouco mais sobre esse projeto, em que ele se sustenta, qual é a ideia dele? Olha, Fábio, assim, essa questão da música na minha vida sempre foi muito importante. Eu sempre gostei de cantar, desde menina, na verdade. E eu brinco que, assim, são os destinos da pulsão, porque entre cantar e escutar, eu, de alguma forma, privilegiei a escuta. E fiz toda a formação, me tornei psicanalista. Mas a partir de um determinado momento na minha vida, também eu acho que alguns estereótipos caíram. Acho que tinha uma coisa muito rígida, assim, de que, bom, como que uma psicanalista pode cantar, como se não fosse muito adequado. Eu acho que, felizmente, a gente está vivendo um momento muito mais aberto em relação a isso. Acho que esses estereótipos também a respeito do psicanalista, de que o psicanalista tinha que ficar ali reservado ao seu consultório, não podia se expor muito politicamente, não podia estar na polis, não podia aparecer como sujeito. Acho que esses estereótipos foram felizmente caindo. Acho que a gente está num momento muito mais aberto. Acho que as novas gerações vêm aí com outra cabeça. Eu acho isso ótimo, né? Porque a gente sabe que o lugar do psicanalista na clínica, ele é algo muito, muito particular e que exige toda uma formação, né? Mas isso não quer dizer que você não possa se colocar como cidadão, como sujeito, né? Então, já faz um tempo que isso voltou com muita força na minha vida, essa questão da música. Nunca deixou de estar presente, mas era uma coisa um pouco mais privada, digamos assim. E então eu senti essa necessidade. Você vê que não é uma coisa apartada da psicanálise, porque foi justamente nesse momento de retomada do meu texto para republicar o livro que eu foi vindo muito naturalmente, assim, questões e músicas que tinham a ver com essa questão do feminino. E, sobretudo, essa canção do Gil, que eu acho assim incrível como transmite exatamente essa posição da psicanálise, né? Até se você me permite eu recitar aqui um trechinho Claro, por dela, né? favor. Ele fala exatamente isso. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ser. Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é a que me faz viver, né? E aí conclui, né? Super. Quem dera pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera, ser o verão, o apogeu da primavera e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um deus o curso da história por causa da mulher. Não, é incrível, parece que esse cara leu Bom, de cabo a rabo, né? A mulher como causa, né? O não todo, né? E eu como mulher cantando isso, porque acho que nós mulheres também nessa sociedade que a gente vive temos essa tendência a querer buscar o todo, né? Vamos buscar aí o falo que vai dar conta de completar. responder, né? Pelo nosso quadradinho. E na hora que a gente se livra disso e pode ir além, é absolutamente libertador. O não todo é absolutamente libertador para homens, para mulheres, né? Então, essa questão de viver a ilusão de que ser homem bastaria, uma mulher cantando isso também acho que tem todo um outro sentido, né? E por isso que eu batizei, então, esse pocket show. Eu chamei de pocket show porque, de fato, eu reduzi bastante, fiz, se não me engano, acho que 6 ou 7 canções, o que dava ali uma meia hora, 40 minutos no máximo de show, e foi assim para convidados assim poucos. Eu fiz no meu aniversário, depois alguns colegas me convidaram para cantar em alguns encontros, eu também cantei, e foi muito legal, porque com isso eu retomei minhas aulas de canto, recuperei minha voz, porque voz é que nem musculação, né? Com Se certeza. você deixa de fazer, né, vai embora. E aí eu fiquei com muita vontade de continuar essa pesquisa. Então, na verdade, chama esse novo show que eu estou começando a trabalhar nele agora, escolhendo repertório e tal,
Chama Nome de Mulher porque eu tenho trabalhado muito a questão da nomeação, é uma outra pesquisa que eu tenho feito, a questão da letra, a questão do nome. Eu trabalhei Antígona, né, o ano passado, recuperei muito essa questão da memória, a questão da transmissão, a diferença entre o sobrenome, inclusive isso é muito interessante pensar historicamente em relação às mulheres, né? Essa coisa delas historicamente pegarem no sobrenome do marido, o que significa isso? Abrir mão do sobrenome, do patronímio, né? Assim, e pegar o sobrenome da família do marido, que desde Lévi-Strauss, né? Lévi-Strauss pesquisava muito isso, essa questão das trocas. E da origem do sobrenome a partir daí, né? Então tem uma coisa estruturante dessa questão da troca, né, e do nome, mas ao mesmo tempo o nome próprio, que é uma questão tão importante para a psicanálise, né, a questão da nomeação, do nome próprio. Então tem toda uma pesquisa que eu estou fazendo sobre essa questão do nome, e eu fiquei muito intrigada com essa questão de como é que é a nomeação para uma mulher, né? Qual é a especificidade da nomeação? E aí eu fiquei com muita vontade, até para homenagear as mulheres da minha vida, de fazer um repertório só com músicas que tenham nome de mulher, né? Interessante. Então, eu estou nessa pesquisa de repertório, tenho achado coisas muito legais, assim, algumas clássicas, né? Inclusive, a minha filha chama Luísa por causa do Tom Ah, Jobim, né? Então, bom, então é isso, tem Luísa, tem Laura, que é uma história também muito bonita que eu vou contar, mas que é a filha de uma amiga minha que chama Laura e que o Francis Haime fez, então, essa música Laura em homenagem à netinha, né? E aí tem toda uma história do Laura aí que lá no show, eu não vou dar spoiler aqui, eu vou tá, ok. contar, né? Mas assim por diante. Então eu fui escolhendo, né, as músicas, e aí vamos ver o que vai virar, porque é uma coisa que eu vou indo meio intuitiva, assim, sabe, Fábio? Não, é gostoso por causa disso, assim, eu não tenho pressa, não tem data, felizmente não é uma coisa pautada pelo discurso universitário, eu não vou ganhar pontinho no meu currículo lá. Certo. Mas a ideia é que seja presencial para algumas pessoas ou você pretende tornar isso online, talvez para mais pessoas terem acesso? Eu acho que assim, é um processo de autorização meu também, né? Acho que eu comecei de uma maneira mais tímida, agora eu percebo que eu já estou me autorizando um pouco mais também, né? Porque eu acho que assim, a gente também tem que ter respeito com os artistas, né? Eu me preocupo muito com isso. Eu não sou cantora, né? Assim, é a mesma coisa que alguém, sei lá, né, abrisse ali do nada uma portinha e colocasse psicanalista, né? A gente sabe o quanto de formação. Eu acho que assim os músicos eles são muito maltratados no nosso país, né? E é uma profissão que exige muito estudo, muita dedicação, do mesmo jeito que a gente se dedica à psicanálise, né? Eles se dedicam, né, demais, né, muita formação, é muito trabalho, é muita transpiração. A gente acha que o artista, assim, né, se inspira, de repente um belo dia olha o sol e fala, ai, que lindo isso. Eu vejo pelo, né, o pouco que eu tenho feito, assim, o quanto que eu tenho que trabalhar toda semana, fazer técnica, fazer escolha de repertório, né, então, eu acho que eu estou me autorizando, né, eu brinco que eu sou uma cantora farsante. Mas assim, eu acho que assim, também por outro lado, assim, se tiver gente querendo escutar, né? Por que não? Claro. Eu tô nessa, assim, vamos ver, mas eu acho que sim, eu acho que eu estou me sentindo um pouco mais segura agora para mostrar para um pouco mais, né, para um público um pouco maior, assim, o Que trabalho. bom, espero ter a oportunidade de assistir, porque esse canal também, ele busca essa interface com a arte, entendendo justamente que a arte não é apenas uma experiência estética, não é apenas entretenimento, não é apenas lazer,
mas por meio da arte a gente pode ter compreensões muito ricas acerca de si, acerca da vida. Então, por isso que eu gosto muito de abordar esse tema também, porque também, de alguma maneira, desde a minha infância, eu transito um pouco nesse lugar. Então, não é por acaso que esse canal também tem essa interface. Ana Laura, estamos finalizando, eu quero te agradecer muito. Na verdade, eu sei que esse é um assunto tão amplo que aqui a gente trouxe uma pontinha do que pode ser discutido, mas eu espero muito também que a partir desse contato, que a partir dessa entrevista, as pessoas que desejarem saber mais também recorram ao seu canal, porque lá tem vários vídeos, né, com essas discussões todas, mulheres na ciência, mulheres na mídia, enfim, como nós já citamos, né, vários grupos de mulheres e uma discussão muito rica que vale a pena ser difundida. Então, se esse vídeo servir pelo menos para um start, para as pessoas chegarem lá, eu já me dou por satisfeito. Quero te agradecer mais uma vez pela presença aqui, pelo carinho de ter acolhido o meu convite. Eu que agradeço, Fábio, foi uma delícia. Obrigada mesmo, essa manhãzinha fria aqui, uma Pois delícia então, neste momento em que estamos gravando, é uma das manhãs mais frias do ano no país, né? Exatamente. Tá ótimo, te agradeço mais uma vez, um grande abraço e espero poder assistir em algum momento o teu show, seja presencialmente, seja virtualmente. Um grande abraço. Tomara, tomara. Obrigada pela oportunidade. Um abração para você.